Salve, salve amigos do canal Detetives Vascaínos, muito boa noite a todos. Estou entrando no ar somente agora por causa de um compromisso familiar que eu estava até então. Então a gente vai nesse boletim aí unir informação e opinião para a gente desdobrar aí, falar desses desdobramentos, desse resultado negativo, mais um por sinal do Vasco no Campeonato Brasileiro diante do Palmeiras. Resultado que coloca o Vasco cada vez mais próximo da zona do rebaixamento e se outras equipes vencerem ainda nessa rodada, o Vasco vai cair mais posições. Então a gente vai nesse boletim aí falar para vocês como é que está essa situação, como é que está a situação do técnico Fernando Diniz, que ainda não chegou aí num acordo com o Vasco, a situação do Felipe, será que ele vai continuar, vai ser efetivado? Hoje o treinador falou aí, deu algumas considerações sobre isso e desconversou, viu? E falar também do futuro do Vasco, né? Porque o Vasco, quarta-feira, já tem jogo pela Sul-Americana e como eu falei nesses dias, o Vasco tem uma semana intensa pela frente, crucial aí, determinante, porque pode definir a sua vida aí na Sul-Americana, pode cair pelas tabernas do Campeonato Brasileiro e ainda tem aí a Copa do Brasil no dia 20, lutando contra o Operário, e o Vasco tem que chegar confiante, tem que chegar com uma injeção de ânimo, né? Porque a classificação ainda não está garantida, por mais que a atmosfera pese a favor do time jogando em São Januário. Então, antes da gente discutir isso, eu já te peço aí aquele like nesse trabalho, compartilhe o conteúdo do amigo, me ajude aí a crescer ainda mais esse trabalho jornalístico no YouTube. Eu agradeço cada um de vocês. Bom, meus amigos, as expectativas estavam bem reduzidas, né? Você, torcedor do Vasco, por todo o momento que vive o clube, pela falta de treinador, pela disparidade técnica, né, entre os elencos de Palmeiras e Vasco, pela falta de elenco, pela má organização do Vasco esse ano, né, o mau planejamento, enfim, por tudo que vinha acontecendo aí nesses dias que antecederam aí a partida contra o Palmeiras, até inclusive o mando de campo vendido, né? Então, o torcedor do Vasco, diante desta situação, não imaginava que o Vasco fosse aí conseguir aí uma vitória contra o Palmeiras. Ainda mais o jejum aí, o histórico pesando contra também o Vasco. Ninguém imaginava, o torcedor do Vasco, por mais vascaíno que fosse e acreditasse até o fim, estava difícil ter esperanças numa vitória, né, no resultado positivo nessa tarde de hoje, lá em Brasília. Pois bem, meus amigos, mas o Vasco acabou surpreendendo, né, positivamente no início, principalmente no primeiro tempo, né? O Felipe colocou de fora o Verratti, colocou de fora o Coutinho, alegando cansaço dos dois jogadores, né? Não estão aí, estão até com risco de se lesionarem, então se achou melhor optá-los por deixar de fora. E colocou em campo uma equipe mais veloz, uma equipe com mais saúde, digamos assim. E o Vasco conseguiu aí, diante do Palmeiras, fazer um jogo mais parelho, né? Competir com o Palmeiras. Por quê? Porque o Vasco, em campo, combinou velocidade, né, com atitude, com mais intensidade. E isso foi vital para o Vasco conseguir equilibrar a partida, principalmente no primeiro tempo, quando ainda tinha pernas suficientes para conseguir manter esse nível em campo. O Vasco teve aquela possibilidade que o jogador do Palmeiras tirou praticamente quase em cima da linha, com o João Victor no último minuto aí, nos acréscimos do primeiro tempo. Poderia até ter ido para o segundo tempo com essa vantagem, mas não conseguiu. E aí veio o segundo tempo e o Vasco conseguiu ainda manter um certo equilíbrio. Mas aí começou, apesar das diferenças em campo, né, o Vasco começou a ceder mais campo ao adversário. O Palmeiras era um time muito mais perigoso. E o futebol, meus amigos, quando você marca bobeira, a bola pune. E o Vasco, mais uma vez, foi punido pelos seus próprios erros naquela saída de bola bizarra do Hugo Moura,
que entregou praticamente o gol para o Palmeiras, né? E para o Vitor Roque fazer aquele gol. Então, lamentavelmente, o Vasco amarga mais uma derrota no Brasileirão por culpa dos seus próprios erros, mesmo jogando desfalcado, mesmo jogando contra o poderoso Palmeiras, e poderia ter ido até mais além. Não digo uma vitória, mas poderia ter saído lá com um empate, digamos assim. O torcedor vascaíno sabe que a equipe competiu, mas isso não adianta. Você tem que manter um equilíbrio. E o Vasco não conseguiu manter esse equilíbrio porque foi fraco na saída de bola com o Hugo Moura, proporcionando aí o gol da equipe paulista. E o resultado, mais um resultado negativo fora, e isso começa a preocupar, meus amigos. Por quê? Porque o Vasco tá numa zona perigosa, tá poucas posições ali da zona de perigo. O Mirassol ainda vai jogar com o Bragantino amanhã. O Mirassol pontuando passa o Vasco. O Juventude vai jogar contra o Atlético Mineiro também. Se pontuar, vai passar o Vasco. E o próprio Atlético Mineiro, se vencer a equipe do Juventude, vai passar o Vasco. E com isso o Vasco corre o risco ainda de cair mais 2 posições, de repente terminando a rodada aí na 15ª posição. Uma situação complicada, né? Porque o torcedor vascaíno estava esperançoso que esse ano não sofreria, né? O próprio presidente Pedrinho falou que era um elenco de G8, que o Vasco conseguiria ficar entre os 8 melhores clubes do Brasil, e realmente a situação não está caminhando positivamente. São 7 jogos, né, e 7 pontos. Então é complicado. Em 21 pontos disputados, o Vasco só conseguiu 7. E diga-se de passagem, 7 em casa, ou seja, um time caseiro. Então fica aí esse recado, desse alerta ligado em São Januário, e com o time sem treinador por enquanto. Em falar em treinador, o Vasco ainda não se acertou com o Fernando Diniz, pelo menos nenhum anúncio, nada. Se esperava-se aí que após o jogo de domingo o Vasco desse algum posicionamento sobre o Fernando Diniz. Vamos esperar segunda-feira aí, de repente a gente pode ter novidades nesse sentido, mas fato é que o Vasco vai viajar, está em Brasília, não vai voltar para o Rio de Janeiro, e vai com o Felipe Loureiro, provavelmente lá para a Venezuela, jogar contra a equipe do Puerto Cabello na quarta-feira. Viaja terça, vai chegar lá, e quarta já tem esse jogo pela frente. E a princípio vai ser de Felipe mesmo, o treinador aí da equipe. E logo depois o Vasco já vai para a Bahia, né? Vai jogar contra o Vitória. E fica a dúvida, será que com o Felipe ainda? Será que com o Fernando Diniz já contratado? Enfim, tem tempo suficiente para o Vasco acertar esta situação. É uma negociação que começou aí já entre terça e quarta-feira, e tem tempo, vai fazer uma semana aí, e é aceitar ou não aceitar. Então vamos aguardar as condições aí, porque o Vasco não pode ficar à mercê sem um treinador. E enquanto isso, o Felipe vai ganhando aí mais minutagem à frente do Vasco. Hoje ele inclusive foi perguntado sobre isso e desconversou. Foi perguntado se ele acreditava que fosse efetivado, que fosse técnico do Vasco. Ele disse que é vascaíno, já trabalha no clube há bastante tempo, e que o importante é ajudar o Vasco, seja como massagista, diretor, presidente, técnico, auxiliar, enfim. Se botou aí à disposição, mas também não fechou as portas. Então é uma situação que está em aberto aí, e só terá um desfecho depois que o Fernando Diniz ou um outro treinador aí ser contratado. Por hora, Felipe Loureiro segue aí. O Felipe que diz que o Vasco fez um jogo parelho, que o Vasco não merecia a derrota, que lamentou aí a situação do Hugo Moura, né, naquele gol, naquela bobeira lá, mas se mostrou esperançoso aí para o decorrer da temporada. Fato é, meus amigos, que o Vasco não tem elenco para disputar 3 competições simultâneas, né? É muito difícil, o Vasco não tem elenco, e os poucos jogadores que ainda vão jogar se contundem. O Lodi Augusto foi um deles, não estava participando dessa maratona, e hoje, primeiro jogo que ele é lançado como titular aí, acaba aí com uma lesão provavelmente no músculo, sentiu, e fico aguardando aí um posicionamento médico do Vasco para saber o que aconteceu com o jogador. O próprio Lucas Freitas também, enfim.
O Vasco vai perdendo esses jogadores e não tem elenco. O Vasco olha para o banco e acaba tendo que recorrer a Alex Teixeira. O próprio Felipe foi questionado, né, sobre essa situação do Alex Teixeira. E, segundo ele, o jogador está sem ritmo ainda, mas foi bastante útil tempos atrás, enfim. Mas a gente tem que, né, pontuar o momento. E o momento, o Alex Teixeira não é peça para mudar aí uma situação do Vasco. Enfim, então a situação, meus amigos, é essa. Alerta geral ligado em São Januário, o time caindo pelas tabelas do Campeonato Brasileiro, vai para a Venezuela não podendo perder o jogo, porque vai ter um jogo super importante depois contra o Lanús. Esse jogo sim é que pode definir aí o grupo do Vasco, e na volta ainda vai jogar contra o Vitória. O Vitória lá embaixo na zona de rebaixamento, querendo vencer para passar inclusive o Vasco. É uma situação muito difícil, muito preocupante. E você, como viu a situação do Vasco contra o Palmeiras? Essa bobeira do Hugo Moura? E se você acha que o Felipe tem chance de ser efetivado? Então comente aí e participe. Amanhã a gente está de volta. Grande abraço.